Vamos voltar à antiguidade greco-romana. Os antigos diziam que a filosofia era uma longa meditação sobre a morte. Platão tem uma frase também lapidar. Preocupar-se em morrer, diz Platão, é a boa via para filosofar. É uma ideia que, de alguma maneira, vai granjear adeptos. Cícero, em Roma, vai partilhar dessa ideia. Um pouco para adiante, uns séculos depois, vários séculos depois, Montaigne, nos Ensaios, também dirá que filosofar é aprender a morrer. E já no século XIX, Schopenhauer, o filósofo alemão Schopenhauer, dirá que a morte é o verdadeiro gênio inspirador da filosofia. Pascal vai dizer que é justamente porque o homem não tem condições de enfrentar a sua situação de ser mortal, porque queiramos ou não, meus amigos, nós todos somos mortais, não é? É justamente para escapar desse enfrentamento com a sua condição que o homem lança a mão dos mais diferentes subterfúgios. E procura, então, se lançar no divertissement, se entreter de forma a não pensar na sua própria morte. Pascal até vai lançar mão de um exemplo interessante. Ele vai dizer: o nobre que vai à caça passa o dia correndo atrás de uma lebre que ele não compraria no mercado. Mas ele não abre mão da caça em hipótese alguma, porque a caça vai distraí-lo de si mesmo, vai distraí-lo da sua humana condição, da sua condição finita. Nós poderíamos, sendo um tanto mais clara, dizendo de uma outra forma, nós poderíamos procurar nos desvencilhar desta ideia de que a morte é um fato extraordinário e pensar a morte como algo que faz parte da nossa existência. Porque é uma ilusão imaginar que nós, nesse momento, não estamos morrendo. E não porque a morte se avizinha, também a morte se avizinha, mas porque, neste momento, células nossas estão desaparecendo e outras estão nascendo. Então, vida e morte se acham aí entrelaçadas. E se pensarmos por essa via, eu diria que, para viver plenamente, é preciso aceitar a morte. Porque é a morte que nos leva a pensar no sentido da nossa vida. Uma lâmina de vidro translúcida separa o além e o aquém. Basta um coágulo de sangue numa artéria, um espasmo do coração, para que o além se torne aquém, para que o lá se converta em aqui. E algo que, de alguma maneira, para nós é inatingível. Porque vamos pensar juntos, antes de chegarmos à morte como instante de vida, vamos pensar juntos na morte como instante mortal, no momento em que a morte ocorre. O instante mortal é um acontecimento incomparável. Ele não permite qualquer conceitualização. Nada se pode falar sobre o instante mortal. Ele está fora de qualquer categoria. Há quem procure até fazer uma filosofia do instante mortal como se fosse possível entrar no coração desse mistério. Mas não é possível filosofar sobre o instante em que a morte ocorre. Por quê? Porque esse instante, quando se filosofa, é desprovido da consistência do vivido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando estamos filosofando, estamos vivos. E quando estivermos morrendo, eu acredito que não tenhamos condições de filosofar. Epicuro dizia, com muita sabedoria, que, no fim das contas, a morte não nos diz respeito. A morte não nos concerne. Porque quando aqui estamos, como aqui estamos hoje, a morte não se apresenta. Mas quando ela, a morte, se faz presente, então já não estamos mais. Por um lado, a morte é o nosso destino. Mas por outro lado, nós podemos dizer também que a morte é a nossa origem. Curioso. A morte é o nosso destino como seres finitos que somos. Mas a morte é a nossa origem como seres humanos. E o que eu quero dizer com isso? Há quem diga, e eu penso aqui num filósofo francês, no Michel Serres, há quem diga que o homem, desde que surgiu, sempre lutou contra a morte.
levado pelo desejo de imortalidade. Mas o homem se tornou cada vez mais homem com a descoberta progressiva da morte. Ou seja, nós nos tornamos mais humanos quando nós percebemos que vamos morrer. Porque aí nós nos diferenciamos de todas as outras espécies animais. Nós passamos a ter consciência da nossa própria condição de seres finitos. Toda vez que pensamos na morte, toda vez que nos pomos a refletir sobre a morte, na verdade nós estamos meditando sobre a contingência do nosso ser. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pensar que vou deixar de existir, pensar que vou morrer, é meditar sobre o fato de que nem sempre existi e poderia não ter existido. Um autor do século XX, um escritor romeno, Cioran, dizia com muita propriedade que as enfermidades têm uma espécie de missão filosófica. Porque as enfermidades dão ao homem plena consciência da sua existência. Existência essa que não teria sentido algum se a morte não se enlaçasse perpetuamente à vida. Ou seja, quando uma enfermidade se apresenta, então o ser humano se põe a refletir sobre a sua morte eventual. E essa reflexão o leva a pensar sobre a sua própria situação e o leva a procurar dar um sentido à sua própria vida. É este fato bruto, a morte que é este não sei o quê, na verdade, ela nos deixa entrever a passagem do ser ao nada, mas muito mais do que isso. Ela vem pôr em causa o sentido da nossa existência. Ela vem nos convidar a nos perguntarmos pelo sentido de estarmos vivos. E muito mais do que isso, ela vem convidar cada um de nós a se perguntar qual é o sentido da sua própria vida. De modo lento ou abrupto, com suavidade ou violência, a morte propõe, num instante, a cada um de nós, o desafio de pensarmos a nossa própria condição. E dessa forma, a morte se revela como um instante de vida.